Olá, boa noite. Boa noite. Após ser alvo da Polícia Federal, Elton Iomura pede demissão do Ministério do Trabalho. Ele é acusado de ser testa de ferro de caciques do PTB. Codesp entrega à PF registro de pagamentos feitos à empresa investigada no inquérito dos portos. Companhia teria sido usada pelo coronel João Batista Lima Filho para escoar recursos de contratos no setor portuário. Após meses de negociação, Embraer e Boeing anunciam criação de mega empresa. A nova sociedade é avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. Na Copa da Rússia, lateral direito Danilo sofre lesão em treino e está fora do Mundial. Tite confirma Paulinho, Marcelo e Fernandinho contra a Bélgica amanhã. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Bonitinha, você sabe que oração aí dentro de você? No Todo Seu de hoje, o fisiologista José Tipola Neto explica como funciona o nosso relógio biológico ou os nossos relógios biológicos. No jantar, tem aromas e sabores bem brasileiros. Eu ainda bato um papo com a youtuber JK e com a humorista Michele Machado. Eu tenho certeza que você vai se divertir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, claro, estou aqui te esperando, né? Então vem. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do valor do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. As inscrições para o segundo semestre vão de 16 a 22 de julho. Acesse o site fies.mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal. O Mundial pega fogo com as quartas de final e você confere todas as emoções no Mesa Redonda. E ainda, o confronto contra a Bélgica. Acompanhe lance a lance esse jogaço que agitou o coração dos brasileiros. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Brasforma, soluções para diversos ambientes. A vacinação da gripe e da febre amarela ficaram abaixo da meta de imunização estipulada pelo governo. Mas não só essas, viu? A falta de adesão também abrange outras doenças, como sarampo, meningite e até a catapora. O problema mais crônico é com relação à poliomielite. De todas as vacinas que a Manuela, de 3 anos, filha da Carla, deveria ter tomado, só faltava a da gripe, que ela veio tomar hoje. Vários casos, da influenza aí, então tem que prevenir, No caso do Pedro, de 15 anos, faltavam 2 e ele resolveu na mesma hora. HPV e gripe. Tem que tomar, não tem jeito. Ainda mais o governo oferecendo esse serviço pra gente. É terrível, gratuitamente, não pode perder, Apesar das iniciativas, balanço da Secretaria Estadual da Saúde mostra que a adesão a várias vacinas tem caído nos últimos anos. Em 2015, o índice da BCG, que protege contra a tuberculose, tinha até ficado acima dos 100% da meta. Depois caiu para 94% e para pouco mais de 90% no ano passado.
Já a adesão à meningocócica C, que previne contra a meningite, passava de 98%, depois 90% e no ano passado despencou para 66%. Também caiu o índice da tetraviral, que imuniza contra sarampo, cachumba, rubéola e catapora. De quase 95%, a vacina caiu para 80% e no último balanço ficou em menos de 68%. Uma das maiores preocupações do Ministério da Saúde é com a poliomielite ou paralisia infantil. Em 312 municípios brasileiros, a cobertura vacinal para esta doença está abaixo de 50%. Aqui na capital paulista, esse índice foi de 85% no ano passado. Mesmo assim, abaixo da meta, que é 95%. A coordenadora do programa de imunização da prefeitura acredita que um dos motivos para a baixa adesão às vacinas é o receio das pessoas contraírem as doenças, o que não acontece. Outro fator seria que muitas mães, por trabalharem, não têm tempo de levar os filhos aos postos com frequência. O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. O risco da doença voltar existe, apesar de pequeno. Nós temos ainda crianças não imunizadas, né, e com a possibilidade da chegada de pessoas que vêm de países onde tem a doença endemicamente, né, que é o Paquistão e o Afeganistão, existe o risco da reintrodução da doença no país. Após ser afastado do cargo de ministro do Trabalho pelo Supremo, Elton Yomura pede demissão. Hoje ele foi alvo de nova fase da Operação Registro Espúrio. A operação investiga a corrupção na concessão de registros sindicais. Elton Yomura é filiado ao PTB. No governo Temer, o partido indicou todos os ministros da pasta. Antes de assumir o cargo, era secretário executivo. Foi elevado ao posto depois da saída de Ronaldo Nogueira, que deixou a esplanada para se dedicar à campanha de deputado federal. Para a PF, o ministro Elton Yomura seria o testa de ferro da deputada federal Cristiane Brasil e do pai dela, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Os dois também são investigados na Operação Registro Espúrio. Em janeiro, Cristiane foi impedida pela Justiça de assumir o Ministério do Trabalho. Ela foi condenada em ações trabalhistas. De acordo com os investigadores, Yomura ainda representaria os interesses da alta cúpula do PTB no Ministério e agia ativamente para realizar e coordenar os desvios na pasta. Após ser alvo da operação da Polícia Federal, Elton Yomura pediu demissão do cargo. Na carta enviada ao presidente Temer, afirmou que está ciente de que jamais praticou ou compactuou com qualquer ilicitude ou irregularidade. Em depoimento à PF, ele ficou em silêncio. Se recusou a informar a senha do celular funcional do Ministério usado por ele. O PTBista alegou que o aparelho possuía informações e arquivos privados, uma vez que também era utilizado para fins particulares. Por decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo, Yomura também está impedido de entrar no Ministério do Trabalho e de manter contatos com outros investigados. Também foi alvo da operação de hoje o deputado Nelson Marqueselli, do PTB paulista. O gabinete dele na Câmara foi revistado por agentes da Polícia Federal. Nada a temer, nada a temer. Meu trabalho aqui há 28 anos é limpo, correto, ficha limpa. Na nova etapa da Registro Espúrio, foram presos o chefe de gabinete do deputado Marqueselli, Jonas Antunes Lima, do ministro afastado, Júlio de Souza Bernardes, e ainda Adriano José Lima Bernardo, superintendente do Ministério no Rio de Janeiro. As duas outras fases da operação tiveram como alvos os deputados federais do PTB, Jovair Arantes, que foi relator do impeachment de Dilma na Câmara, e Wilson Filho e Paulinho da Força, do Solidariedade. Segundo os investigadores, os registros sindicais eram obtidos mediante o pagamento de propina. E a prioridade na concessão era dada a pedidos intermediados por políticos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as fraudes no Ministério do Trabalho chegariam ao valor de 4 milhões de reais. Todos os investigados negam as acusações. Na casa do chefe de gabinete do deputado Nelson Marqueselli, Jonas Antunes, a Polícia Federal encontrou 95 mil reais em espécie. No gabinete do parlamentar, os agentes acharam outros 5 mil reais em dinheiro vivo. A Polícia Federal citou conversas de alvos da operação que foram interceptadas.
Os diálogos revelam que o ministro se valia de sua posição e cargo político para solicitar registros sindicais a entidades de seu interesse. Marum ainda não se manifestou. E o Palácio do Planalto anunciou agora à noite que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai assumir a pasta do trabalho interinamente. O MDBista, por enquanto, vai acumular os 2 cargos. Pois é, né, Luciana? Esse é mais um caso de loteamento político dentro do governo federal. Cada ministério tem um partido dono, neste caso, o PTB de Roberto Jefferson. E a Codesp, estatal administradora do Porto de Santos, entregou à Polícia Federal registros de pagamentos feitos à empresa Tecnolimp durante 15 anos, que somam quase 60 milhões de reais. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi do G1, investigadores do chamado Inquérito dos Portos suspeitam que a Tecnolimp tem como sócia oculta outra empresa, a Eliland Brasil. A Eliland Brasil é apontada pelos investigadores como a empresa de fachada usada pelo coronel João Batista Lima Filho para escoar recursos de contratos no Porto de Santos, onde o presidente Michel Temer tem influência política desde os anos 90. Lima Filho é amigo pessoal de Temer e apontado pelos delatores da JBS Friboi como intermediário de propina que teria como destinatário o presidente. Temer sempre negou ter recebido recursos ilegais. Ontem nós falamos sobre a Operação Fatura Exposta, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro que levou à prisão o CEO da GE América Latina, Dauro Speranzini Júnior. Hoje a GE informou que, por enquanto, não vai destituir Dauro do cargo. Segundo a multinacional, ele passa por um momento pessoal difícil e temporariamente continua no quadro de funcionários. Dauro foi investigado por fraudes que teria cometido quando ele era diretor de outra empresa, a Philips. A operação na qual ele foi preso apura o desvio em compra de equipamentos e insumos hospitalares no Rio de Janeiro. E nosso comentarista de política, José Neumann Pinto, fala agora sobre este caso. A mais fina flor da elite carioca foi presa e processada na descoberta de um escândalo de roubo da saúde pública, um hospital referência de traumatologia envolvido. O presidente da General Electric na América Latina foi preso, Dauro Speranzini, e o ex-secretário de saúde de Sérgio Cabral, com o seu amigo empresário Miguel Esquinho, Sérgio Cortes. O Sérgio Cortes, recentemente, apareceu nos jornais e nas imagens de televisão num salão de luxo no shopping, depois que, preso que estava, foi solto. Sabe por quem? Sabe por quem? Por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes soltou os dois, o Sérgio Cortes e o Speranzini, que participaram do tipo de corrupção mais asqueroso que existe, que é a corrupção em que os dirigentes que roubam ficam mais milionários e os pobres que não têm os seus aparelhos de saúde, nem a confirmação de suas consultas, têm a vida e doenças a lidar. Será que o ministro Gilmar não se toca e os solta de novo? Será? Bom, eu volto terça-feira. Vamos ter direto ao assunto e vamos ter um fim de semana feliz se o Brasil ganhar da Bélgica, que é porque eu estou torcendo agora, né? Em pé. O Neumann já deu gancho aí porque vamos falar agora de Copa do Mundo, pois a expectativa é grande para o jogo de amanhã na Copa do Mundo lá na Rússia. Brasil e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final na Arena Kazan às 3 da tarde. E hoje o Brasil fez os últimos ajustes antes de encarar a Bélgica. Mas a seleção teve mais uma baixa, viu? O lateral direito Danilo se lesionou durante o treino e fica de fora de todo o Mundial. Assim como havia acontecido nas outras cidades, a torcida esteve presente em Kazan para acompanhar a chegada da seleção e dar aquela força aos jogadores, que fizeram questão de retribuir o apoio. À tarde, em outro campo e não na Arena Kazan, que será o local da partida, os jogadores fizeram a preparação final para o jogo desta sexta com a Bélgica.
E duas são as novidades com relação ao time que começou contra o México. Fernandinho ocupa a vaga de Casemiro, que está suspenso. E Marcelo, recuperado de problema na coluna, retorna à lateral esquerda no lugar de Felipe Luiz. E como tinha ocorrido diante da Sérvia, Miranda será o capitão. Pela quinta vez, ele passa a ser quem mais usou a braçadeira na era Tite. Além do treinador, o zagueiro falou sobre o que espera da Bélgica. A gente sabe das dificuldades do jogo, porque a Bélgica nos exige ainda mais concentração, ainda mais da nossa capacidade técnica, porque é um adversário muito forte. Eu não tenho a referência total daquilo que o adversário possa ter, às vezes a gente não precisa saber tudo. Mas o que eu busco, enquanto ideia e desafio os atletas, e me desafio antes, é manter e crescer. O comandante da seleção também analisou a postura de Neymar em campo. Se vocês buscarem, vocês vão ver o quanto ele tem participado em termos coletivos. A retomada de posse de bola, ocupação de espaço. Às vezes até desarme, que não é a característica, nem eu quero que atacante desarme. Já do lado belga, os jogadores querem confronto com os brasileiros apenas dentro do campo. O goleador Lukaku vai na contramão da opinião geral sobre Neymar. Em entrevista, a equipe da Bélgica preferiu enaltecer o Brasil e defender o camisa 10. Nada de Neymar cai-cai. Vamos ver como foi a preparação dos belgas antes da partida que vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Antes da viagem para Kazan, a Bélgica fez os últimos ajustes para o duelo decisivo com o Brasil. A dramática classificação sobre o Japão, aliada às prováveis dificuldades que a equipe terá diante da nossa seleção, mexeu com a cabeça do técnico Roberto Martínez. Diante disso, a formação titular poderá ter mudanças, mesmo ainda cercada por muito mistério. Sobre diferenças entre as seleções belga e brasileira, o técnico Roberto Martínez ressaltou uma bem significativa. As equipes são semelhantes em termos de qualidades, e você está certo em descrever o talento que nós temos. A diferença é que não ganhamos uma Copa do Mundo. É simples. Quando você entra em uma competição sem o conhecimento de tê-la vencido, não pode ter vantagem sobre o adversário. Artilheiro da equipe, Lukaku foi questionado sobre as possíveis simulações de Neymar em campo. O atacante saiu em defesa do brasileiro de uma forma, digamos, bem diferente nas palavras. Neymar, para mim, não é um ator, porque os jogadores que jogam contra Neymar são mais duros, porque ele tem qualidades que não é normal. E para mim, eu penso que Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. Também amanhã, mais cedo, jogam Uruguai e França. Desse jogo sai o primeiro semifinalista do Mundial. A Celeste Olímpica bicampeã e a favorita França, campeã da Copa de 98, se enfrentam às 11 horas da manhã. O atacante Cavani ainda é dúvida e pode ser opção no banco. Já a França vai com a equipe completa. Durante o último treino da Celeste, o atacante Edinson Cavani apareceu no campo pela primeira vez desde a vitória sobre Portugal. Considerado um dos melhores goleadores do mundo, o jogador do PSG está se recuperando de um edema na perna esquerda e não deve começar jogando a próxima partida, mas pode ser opção no banco de reservas. Sem o camisa 21 uruguaio em campo, Christian Stuani é o favorito para ficar com a vaga. Do lado francês, o técnico Didier Deschamps trabalhou a equipe contando que a zaga francesa terá que parar Cavani. Estou preparando meu time como se Cavani fosse jogar. Ele jogando amanhã ou não, só saberei 1h30 antes do jogo. Isso a menos que você possa me confirmar se ele estará em campo. Se ele não jogar, o Uruguai tem outras boas opções de atacante. Se o Uruguai vive a dúvida de Cavani, os europeus possuem a certeza de Mbappé. O jovem já é uma realidade nesta Copa do Mundo, marcando gols decisivos e ajudando a equipe francesa.
Ele mudou muito quando saiu do Mônaco e foi para o Paris Saint-Germain. Agora se espera muito mais dele. E na seleção as expectativas são maiores ainda. Apesar de tudo que ele está fazendo bem, ainda é um jogador em formação. Não importa quão talentosos eles são. Nesta idade, estamos aprendendo. E no sábado teremos os outros 2 jogos das quartas de final. Rússia e Croácia vão disputar classificação às 3 da tarde em Sochi. Mas antes, tem um duelo entre Suécia e Inglaterra em Samara. Veja como está a preparação dessas seleções para a definição da fase semifinal. Inglaterra e Suécia jogam neste sábado às 11 da manhã por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Os ingleses vão seguir apostando no jogo ofensivo, mantendo o esquema 3-5-2 adotado pelo técnico Gareth Southgate. Harry Kane terá a missão de comandar o ataque inglês contra uma das melhores defesas da competição, que levou apenas 2 gols até agora. Queremos fazer as pessoas se orgulharem da Inglaterra, do time, da nação. Nós apenas temos que continuar jogando futebol, tentando ganhar os jogos, como fizemos contra a Colômbia. Enquanto os ingleses confiam na força ofensiva, os suecos têm como ponto forte a solidez da defesa. O time comandado por Ian Anderson costuma abrir mão da posse de bola para jogar no erro do adversário, estratégia que tem dado certo até agora. Sabemos que a Inglaterra tem uma boa equipe, forte e, claro, um atacante fantástico como Harry Kane. Precisamos ser disciplinados como temos mostrado até agora. A seleção croata quer fazer história. No próximo sábado, às 3 da tarde, Rússia e Croácia vão jogar por uma vaga na semifinal. A classificação do time de Modric, Rakitic e Mandzukic representaria o melhor desempenho do país na história das Copas. Repetindo o feito de 1998, quando bateram a Alemanha nas quartas de final. Eu era uma criança, mas lembro de todo mundo aplaudindo a Croácia e sempre sonhei em estar em uma situação semelhante um dia. Para atingir este objetivo, o técnico Zlatko Dalic terá todos os principais jogadores. Já a seleção russa chega para este confronto com a moral elevada, passando de virtual eliminada na primeira fase para uma das sensações do Mundial. Assim como aconteceu diante da Espanha, os russos chegam mais uma vez como azarões, mas isso não incomoda. O mais importante é conseguirmos, e o que dizem são apenas opiniões. Todo mundo tem o direito de expressar a sua. Nossa tarefa agora é examinar o oponente, ouvir as instruções da comissão técnica e segui-las corretamente. Saindo do futebol para a economia. Embraer e Boeing anunciaram hoje a criação de uma nova empresa avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. Pelo acordo anunciado, a nova empresa será de capital fechado, com operações e sede no Brasil. A Embraer será dona de 20% e a Boeing de 80%. Com isso, a empresa americana terá o controle das operações e da gestão da nova companhia. A Boeing vai pagar 3 bilhões e 800 milhões de dólares à Embraer pela maioria das ações. A nova sociedade vai receber toda a divisão de aviação comercial da empresa brasileira, enquanto as partes de defesa e jatos executivos permanecerão com a Embraer. Segundo a Embraer, caso as partes cheguem a um consenso, ela consultará o governo brasileiro para obter a aprovação final. Atualmente, a Embraer é uma empresa privada e de capital aberto pulverizado, sem controlador. A companhia já foi estatal. Ela foi criada em 1969 em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, durante a ditadura militar, e foi privatizada em 1994 na gestão de Itamar Franco. Hoje, o governo brasileiro tem uma ação de classe especial chamada Golden Share, que garante poder de veto em decisões estratégicas, entre elas a transferência de controle acionário. A sociedade das duas companhias já era esperada desde o ano passado. Após a concretização do acordo, que é previsto para o final do ano que vem, os funcionários da Embraer devem migrar para a nova companhia. A expectativa dos analistas de mercado é de que a união não cause grande número de demissões. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
As ações da Embraer caíram mais de 14% após o anúncio da Joint Venture. O tombo parece confirmar aquela velha expressão muito usada pelo mercado financeiro de que a bolsa sobe no boato e cai no fato. As ações tiveram valorização de mais de 60% desde que foi anunciada a possibilidade de acordo com a Boeing. Agora, com a confirmação, pelo menos das intenções, houve esse ajuste, até para adequação às condições mais concretas. O acordo em si foi bem recebido. Se espera que a Embraer possa garantir maior espaço no comércio internacional, com muito mais competitividade, ampliação dos investimentos, novas tecnologias, acesso ao financiamento mais barato, aumento da produção e talvez até do emprego. Potencialmente é essa a expectativa, mas entre outros fatores que levaram à reação negativa de hoje do mercado, se esperava um valor de avaliação da operação maior que os 4 bilhões e 750 milhões de dólares, se previa também uma participação maior da Embraer. Há dúvida agora quanto à destinação dos 3,8 bilhões de dólares que irá receber pelo acordo e ainda como vai ficar essa questão da Golden Share, a ação especial que garante ao governo o poder de veto em decisões estratégicas. Qual a influência que poderá ter no encaminhamento do acordo, que só deve ser concluído no final de 2019. Sem esquecer que o BNDES é acionista. Faltam maiores detalhes também quanto à operacionalidade da área de defesa da Embraer, que deve ter gestão separada da comercial. A Boeing terá o controle operacional e de gestão da nova empresa no segmento da aviação comercial. Em meados do segundo semestre, a documentação definitiva do acordo deverá ser apresentada para aprovação pelo governo e depois pela Assembleia dos Acionistas. Posteriormente, ainda haverá necessidade de aprovações regulatórias nos países onde as empresas operam. Há um longo processo pela frente, mas as indicações do ponto de vista da Embraer, em princípio, são muito favoráveis. Boa noite. Como a gente viu aí com a Denise, as ações da Embraer caíram mais de 14% e terminaram o dia valendo R$ 23,10. Com isso, a Bovespa fechou em queda também, de 0,25%. E o dólar, pressionado pelo mercado externo, fechou hoje cotado a R$ 3,93. A alta foi de 0,55%. Este é o maior valor de fechamento desde 1º de março de 2016. Agora temos 19 graus aqui na região da Avenida Paulista e hoje foi mais um dia quente em pleno inverno. Além do calor, o ar seco que tanto incomoda também continua e parece que vai ser assim até semana que vem. É isso mesmo, Luciana? Isso mesmo, Gabriel. Nenhuma gota de chuva prevista até domingo aqui na capital, o que piora ainda mais a qualidade do ar. O tempo continua firme, com sol e poucas nuvens no céu. A umidade do ar cai bastante, principalmente à tarde. E não teremos mudanças não. Até domingo, inclusive, a máxima será a mesma, de 27 graus. Na Tailândia, a previsão de chuva forte faz a equipe de resgate acelerar o plano para retirar os 13 jovens presos há 12 dias em uma caverna inundada. A chuva nos próximos 3 dias pode elevar muito o nível da água na caverna. A drenagem da caverna, feita com 20 bombas, já diminuiu quase 40% do volume de água. Os jovens estão aprendendo a mergulhar caso precisem sair pela parte inundada. Essa opção é considerada a mais arriscada pelos resgatistas. Você viu, né, Lu? Você falou do tempo seco, eu quase fiquei pelo caminho. Por isso que hidratação é a chave. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje, lembrando, pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Boa noite, Gabriel. Tchau, Luciana. Até amanhã. Água. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa Todo Seu com Rony Fon. Até amanhã. Neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Assista agora, Todo Seu.